Om Arunachala Ramanam. Leituras do Palavras da Graça. O devoto perguntou: as impressões residuais dos objetos, ou seja, os pensamentos, aparecem como as ondas de um oceano. Quando todos eles serão destruídos? E o Maharishi respondeu: à medida que a meditação no ser se eleva cada vez mais, os pensamentos serão destruídos. O devoto tornou: é possível que as impressões residuais de objetos que vêm do tempo sem início, por assim dizer, sejam resolvidas e que alguém permaneça como o Atman puro? E o Maharishi respondeu: sem ceder à dúvida, é possível ou não, deve-se persistentemente manter a meditação sobre o ser. Mesmo se alguém for um grande pecador, não se deve preocupar e chorar: oh, eu sou um pecador, como posso ser salvo? Deve-se renunciar completamente ao pensamento, sou um pecador, e concentrar-se intensamente na meditação em si, o Atma Vichara. Então, alguém certamente teria sucesso. Não há duas mentes, uma boa e outra má. A mente é apenas uma. São as impressões residuais que são de dois tipos: auspiciosas e inauspiciosas. Quando a mente está sob a influência de impressões auspiciosas, isso é chamado de bom. E quando está sob a influência de impressões não auspiciosas, é considerado mal. Não se deve permitir que a mente vagueie por objetos mundanos e naquilo que diz respeito a outras pessoas. Por mais que outras pessoas sejam ruins, não se deve ter ódio por elas. Tanto o desejo quanto o ódio devem ser evitados. Tudo o que se dá aos outros é o que se dá a si mesmo. Se esta verdade é entendida, quem não dará aos outros? Quando surge o eu, tudo surge. Quando o eu fica quieto, tudo fica quieto. Na medida em que nos comportamos com humildade, nessa medida haverá resultado positivo. Se a mente se torna quieta, pode-se viver em qualquer lugar. Outra pergunta: por quanto tempo a investigação deve ser praticada? E o Maharishi respondeu: enquanto houver impressões de objetos na mente, é necessária a pergunta: quem sou eu? À medida que os pensamentos surgem, devem ser destruídos então e ali, no próprio lugar de sua origem, através do Vichara. Se recorrermos à contemplação do ser de maneira ininterrupta, até que o si seja adquirido, isso somente o faria. Ou seja, bastaria tal adesão e disciplina. Enquanto houver inimigos dentro da fortaleza, eles continuarão a avançar. Se eles forem destruídos quando eles emergirem, a fortaleza cairá em nossas mãos. Nova pergunta: qual é a natureza do ser? E Bhagavan respondeu: o que existe, na verdade, é o Atman sozinho. O mundo, a alma individual e Deus são aparências nele. Como a prata na madrepérola, esses três aparecem ao mesmo tempo e desaparecem ao mesmo tempo. O Atman é aquele onde não há absolutamente nenhum pensamento eu.
Isso é chamado de silêncio. O próprio eu é o mundo. O Atman em si é eu. O ser em si é Deus. Tudo é Shiva, o ser. Nova pergunta. Não é tudo a obra de Deus? E Bhagavan respondeu: sem desejo, resolução ou esforço, o sol nasce, e em sua mera presença, a pedra do sol emite fogo, desabrocham as flores de lótus, a água evapora, as pessoas executam suas várias funções e depois descansam. Assim como na presença do ímã a agulha se move, é em virtude da mera presença de Deus que as almas governadas pelas 3 funções cósmicas ou a atividade divina quíntupla executam suas ações e então descansam, de acordo com seus respectivos karmas. Deus não tem determinação. Nenhum karma se liga a ele. Isso é como as ações mundanas que não afetam o Sol, ou como os méritos e deméritos dos outros 4 elementos que não afetam todo o espaço que permeia. Mais uma pergunta foi apresentada ao Maharishi. Dos devotos, quem é o maior? E o sábio de Arunachala respondeu: aquele que se entrega ao Atman, que é Deus, é o mais excelente devoto. Dar a si mesmo a Deus significa permanecer constantemente em si, sem dar espaço para o surgimento de outros pensamentos além do ser. Quaisquer que sejam os encargos que são lançados sobre Deus, Ele os carrega. Uma vez que o poder supremo de Deus faz todas as coisas se moverem, por que deveríamos nos submeter constantemente a pensamentos sobre o que deveria ser feito e como? E o que não deveria ser feito e como não fazê-lo? Sabemos que o trem carrega todas as cargas. Então, depois de embarcarmos, por que deveríamos levar nossa pequena bagagem de cabeça apenas para nosso desconforto, em vez de colocá-la no trem e nos sentir à vontade? Mais uma pergunta foi apresentada. O que é desapego? E o Maharishi respondeu: quando surgem pensamentos, destruí-los totalmente sem qualquer resíduo no próprio lugar de sua origem é o desapego. Assim, da mesma forma como o mergulhador de pérolas amarra uma pedra à sua cintura, afunda no mar e pega as pérolas, de modo que cada um de nós deve ser dotado de vairagya, de desapego, mergulhar dentro de si e obter a pérola do Atman. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.